Olá, boa noite. Deus abençoe você, sua família. Eu quero agradecer a você que tem assistido, me acompanhado aqui no canal Igreja Ameaçada de Extinção. Quero mais uma vez, para os que não me conhecem, meu nome é Eraston Carlos. Eu congrego na Igreja Evangélica Fundamentalista, aqui de Feira de Santana, na rua Filinto Marques Cerqueira, 585, bairro dos Capuchinhos. Como eu já disse aqui em vídeos anteriores, venho no sentido de informar a toda a igreja, como também a toda a comunidade, como também as autoridades públicas, principalmente de segurança, sobre os atos que vêm acontecendo em favor de muitas injustiças que vêm acontecendo por parte do pastor Roderick Vitor Fernandes de Oliveira, como também parte da diretoria. Não é a diretoria, bem como também não é por parte da igreja. Quero que fique isso muito claro. A igreja, nisso tudo, tem sido uma vítima do que está acontecendo. E para que você entenda tudo isso que está acontecendo, eu resolvi contar essa história logo após a minha exclusão do rol de membro da igreja. Os motivos que levaram a igreja a votarem pela minha exclusão, me sinto no direito e no dever de tornar público e notório, me colocando sempre humildemente na presença do Senhor, nosso Deus, para que em primeiro lugar Ele julgue, né, todos os fatos. Né? De repente, se até aqui eu não me convenci que fui errado de alguma coisa, que Deus possa me convencer, quem sabe através de um conselho, através de uma chegada até você. Deus tem um método dele de fazer as coisas acontecer. Bem como também, quem sabe, ser motivo essas informações chegando a público, Deus possa também falar aos corações dos culpados, porque nessa história toda tem que ter um culpado, né? E membro, pastor, igreja, todos podem errar, né? Todos são passíveis do erro, mas aquele que serve ao Senhor, tem o seu coração aquebrantado, vai estar sempre sendo motivado a recorrer a Deus com arrependimento, pedido de perdão, renúncia e, acima de tudo, com espírito fraterno de reconciliação. Então, venho no sentido de informar o que está acontecendo, diversas injustiças, como também mentiras, como também calúnias, não é? Como também difamações, por todo o caso que envolveu a minha exclusão antes, durante e, como ainda não acabou, até hoje ainda se tem casos, cita-se casos de injustiça, né? Agradeço a você, amigo internauta, que tem enviado mensagens, né? Até mesmo Joselito, eu tenho muito refletido sobre a sua sugestão de ser frutífero. E quero falar a você que eu me sinto sim sendo útil contando a verdade, logo porque a verdade sempre vai prevalecer. E a verdade, ninguém é detentora dela, a verdade vem de Cristo. Cristo é a verdade, o caminho, a verdade e a vida. E aqueles que o seguem, com seus corações aquebrantados, conseguem também ser verdadeiros. Por isso, e esse motivo que eu estou colocando esse assunto, a sociedade como um todo, como também as autoridades, não é? Visto que uma vez o pastor procurou a delegacia de polícia civil da cidade para registrar uma queixa, não é? Eu já citei aqui o número da ocorrência, no vídeo passado você pode ver aí, e contudo precisa que as autoridades dêem uma resposta para que de fato veja se de fato o que ele fala lá é verdade, mentira, procure ver as testemunhas, não é? E dá à sociedade uma resposta, visto que o mesmo, segundo a minha acusação, é infundada, é mentirosa, caluniadora, não é? E compromete a existência da igreja, né? Logicamente que a igreja não vai deixar de existir,
A igreja vai sempre existir, ela sempre viveu de ameaças, né, de extinção. Estou contando essa história do início. Hoje vamos dar continuidade, mas no vídeo passado eu falei que a igreja surgiu em meio a uma perseguição, não é, do casal ali, Roderick Mudo Guilanderes, como também a sua esposa, a irmã Isabel, não é, sua família, também os seus filhos, foram perseguidos, não é, falando isso no vídeo anterior, mas a igreja conseguiu ir se formando, não é, ganhando espaço na sociedade, trazendo as pessoas para o evangelho, e daí percorreu um caminho muito espinhoso, não é? Também houve ameaças da sua estabilidade de saúde, o qual perdeu ali um membro da família, seu filho, se eu não me engano, me salvo engano, é Donald, não sei, não me lembro o nome bem, não me lembro bem o nome dele, mas me parece que é esse. Um garotinho perdeu sua vida, segundo me parece, não me falha a memória, foi malária, né? E aí perderam seu filhinho, então sempre houve ameaça, a igreja sempre foi ameaçada. Né? No vídeo anterior falamos sobre isso. Eu quero falar para o internauta, até mesmo se não me engano, Joselito, que pediu para mim ser frutífero, que eu acho que a verdade nunca deve ser omitida, nunca deve ser escondida. Né? Se eu tenho algum fato aqui que possa ajudar a esclarecer tudo isso, para os irmãos que não têm conhecimento, eu me acho sim no direito de vir aqui contar, narrar toda a história com provas, como eu mostrei aqui, de papéis. Ainda não mostrei as provas, eu mostrei os papéis, com as conversas que eu tenho, com os nomes que vou citar, com os fatos, deixando assim o público bem à vontade para tirar suas conclusões, como também o poder público, né? Agradeço a você que citou aí que estou fazendo marketing de graça da igreja. Mas que bom, aí começam já os primeiros frutos, né? Fazendo marketing da primeira igreja evangélica fundamentalista aqui de Feira de Santana. A primeira igreja evangélica, né? Que se tornou a igreja evangélica fundamentalista. Para essa igreja, não é que eu testifico que é uma igreja de Deus, uma igreja verdadeira, uma igreja santa, né, que tem procurado viver o evangelho, a palavra de Deus, mas que está sobre a ameaça do desmando do pastor Roderick e de parte da diretoria. Por isso que eu venho aqui a público contar tudo isso para você, pedindo a Deus pelas suas orações, interceda, que essa igreja não venha a ser motivo de ações que vá levar a igreja a escândalo, não é? A cair no descrédito da publicação do evangelho. Como servo de Deus, como membro da igreja de Cristo, não sendo membro da igreja local, me sinto no dever sim de contar a verdade sobre os fatos, sobre o que aconteceu. E deixar que Deus possa dar, assim, a punição cabível para cada um culpado nessa história toda. Viu? Então paramos ali, no vídeo passado, a igreja chegando na Barão do Rio Branco. Para mim, a igreja, ao eu chegar lá na igreja, cheguei, segundo meus pais, com um pouco mais de 1 ano de idade, né? Meus pais foram convidados por uma saudosa irmã, né? Que eu admirava muito, é muito conhecida lá na nossa igreja, né? E ela convidou meu pai para ir para um culto, meu pai foi, gostou, e a família ficou ali congregando, não é? Até 93, 94, mais ou menos. No ano de 1993 até mais ou menos 1994, foi o último ano que meu pai foi ali. E ao chegar na igreja, eu me lembro, assim, a partir dos 10 anos de idade. Foi muito marcante para mim, não é? Primeiro eu quero destacar aqui a pessoa do pastor Antônio Fernandes Ribeiro. Antônio Fernandes, não é? O pastor que para mim sempre foi referência. O pastor deu uma contribuição tremenda para que o evangelho pudesse se evoluir, crescer aqui na cidade de Feira de Santana, não é? E quero destacar alguns pontos que mais me chamavam a atenção na igreja no tempo que era criança ainda, pré-adolescente, até a minha adolescência, não é? Era o conograma da cidade.
não é? Toda a programação anual da cidade, não é? Primeiro eu quero destacar aqui que em períodos de micareta aqui na cidade, que é muito conhecido nacionalmente, é o segundo, é a segunda festa popular do mundo. A primeira é o carnaval e a segunda é o micareta, não é, daqui de Feira, uma festa bastante mundana, assim, que não condiz muito com a realidade cristã, não é? Então, naquela época, o que era que tinha de destaque? O pastor Antônio Fernandes de Oliveira sempre nos instruiu, principalmente a juventude da igreja, não é, a não ser participante dessa festa. Não é? Essa igreja sempre foi uma igreja doutrinada, na Bíblia, na palavra de Deus. Sempre que vinha período de micareta, era ali praticamente a semana toda. Naquela época a micareta começava na quarta e terminava na segunda ou na terça. Então todo esse período, me lembro ainda como se fosse hoje, o micareta ali na Getúlio Vargas e a igreja na Barão do Rio Branco. Então tinha muita movimentação de pessoas, até mesmo as barracas vinham próximo ali do templo, não é? E a gente via ali o ir e vir de pessoas. Mas sempre o pastor Antônio Fernandes nos doutrinou. Eu sempre me lembrava, ao tempo que me afastei da igreja, né, até mesmo que estava lá na festa, eu me lembrava do pastor Antônio Fernandes falando, né, do que acontecia, do que Deus, como Deus se sentia quando via seu servo ali, né, mesmo em pecado, que ali não era ambiente. Né? Me lembro como hoje, uma vez, uma banda muito famosa tocando, e o pensamento que me veio na cabeça é que ali não era o meu lugar. Ali não era. Apesar de estar afastado do Evangelho, mas sentia, né, a presença do Espírito Santo na minha mente, né, ali me convencendo que ali não era o meu lugar. Passado isso, não é, vem ali os ensinamentos sobre a Semana Santa, não é? Como deveríamos nos afastar da comida sacrificada aos ídolos, qual o significado daquilo ali, não é? E que a gente deveria não comer nada sacrificado. Tinha toda uma doutrinação sobre aquilo ali, tudo com base, sustentação bíblica, muito bem consolidada, não é? Voltando um pouco atrás, falando do pastor Antônio Fernandes, na minha concepção, era um pastor que tinha uma vida moral muito digna, soube muito bem criar seus filhos, tinha um casamento exemplar, não era referência para toda a igreja. Não é? Sua maneira, lidava com sua família, com seus filhos, a criação dos seus filhos. Nota 100, nota 1000 para o pastor Antônio Fernandes. Mas lá na frente a gente vai ver também que, por mais perfeito que o homem seja, em algum momento ele falha, e por isso que ele tem um Senhor, um Salvador, Jesus Cristo. Então, num momento como esse de falha, que ele sempre procurou fazer a coisa certa, mas em algum momento falha, o Espírito Santo de Deus o desperta e logo ele volta, não é? Ele pede perdão, se arrepende. E o perdão de Deus é para todos, tanto para você, meu amigo, que ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, como para nós que já o aceitamos, mas em que em algum momento a gente sai dos caminhos do Senhor, né, por fraqueza, por qualquer outro motivo. O perdão de Deus vai estar sempre ao nosso alcance. Nenhum pecado é maior do que o perdão de Deus, não é? Só um pecado que Deus não perdoa, que é blasfêmia contra o Espírito Santo. Fora isso, todos os pecados, mediante o arrependimento e renúncia, ele é sim perdoado pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Senão, qualquer pecado seria maior que isso. Então, passado ali aquele período de micareta, período que nós chamamos de quaresma, de Semana Santa, não é? Vinha ali Dia das Mães, não é? Semana do Lar. Quanta programação a Igreja Evangélica Fundamentalista fez que marcou o meu tempo. Não é? Me lembro hoje da campanha da chave, né? A família que fosse ali, era uma semana de Semana do Lar, que terminava no Dia das Mães, no domingo. Domingo passado tivemos ali o Dia das Mães, a comemoração do Dia das Mães, não é? Abro aqui um parênteses para desejar a todas as irmãs
todas as mães de família, um forte abraço, que Deus continue abençoando. E ali a gente tinha comemoração, é até presenteado a família que levasse durante toda a semana a chave da casa, representando que tinha levado todo mundo, todos os componentes, todos os membros da casa, até mesmo visitantes ali. Muitos que vinham naquela época visitar seus familiares e iriam para a igreja. Tinha ali a campanha de visitantes, né? Tinha ali apresentações e, acima de tudo, tinha as palestras familiares, consolidando as bases fundamentais da família, trazendo cada vez mais a consolidação, né, do que é família, do conceito cristão de família, dos conceitos fundamentais de família, né? Cada dia da semana tinha um palestrante, como também a campanha para que motivasse pessoas a irem, porque indo iriam, não é, presenciar ali a palavra que ia ser ministrada, e ali aquele amor fraterno ia contagiando, a igreja ia crescendo, pessoas iriam aceitando Jesus como Salvador. E foi assim que a igreja foi desenvolvendo, foi crescendo, não é? Quero destacar aqui a Semana dos Pais, né, a Semana dos Jovens, que terminava com a comemoração no Dia dos Pais, ali em agosto, né? Tinha o mesmo cronograma, né? Tinha a mesma programação, não é? Aonde ali os jovens se apresentavam, os jovens trabalhavam para Deus, a mocidade se apresentava com ilustrações, com dramatizações, não é? E assim também campanha para que fossem visitantes, ao visitar a igreja, pudessem também ouvir a palavra do Evangelho e chegar ao arrependimento. Então foi assim, nesse ambiente que a gente foi criado, um ambiente de trabalho, um ambiente de bom testemunho, não é? E logo após vinham os festejos de junino, né? São João, não é? Se eu pulei algum aqui, devo me lembrar no próximo vídeo, não é? Então, todos nós éramos orientados a se afastar dessa festa de São João, sua tradição junina, tudo com base bíblica, não é? Que isso não convém ao crente, ao cristão, não é? Dança de quadrilha, comida junina, não é? Como você instruir seu filho a não participar dessas festas nas escolas. Foi nesse ambiente que a gente foi criado, né? Isso aí me chamava muita atenção, porque juntava o que a Bíblia dizia com o que a gente via lá fora, e aí a gente via que realmente aquilo que era o correto, aquilo que era realidade no sentido espiritual, nos elevava, né? E como também outros pregadores que a igreja sempre deu oportunidade, poderia citar o nome de vários aqui, mas não convém nesse momento aqui citar nomes, né? Os nomes que eu vou citar vai estar dentro do contexto dali. E ali eu fui criando aquele ambiente da juventude, não é? A gente também assim ia, né? Depois disso aí tinha a independência do Brasil, a gente tinha noção da nossa cidadania cristã, não é? Ali tinha ilustração sobre a cidadania cristã e a cidadania terrena, não é? As bandeiras eram hasteadas, ali a gente cantava o hino nacional na igreja, não é? Tendo noção de patriotismo, não é? Como também havia ali também uma mensagem que falava da nossa pátria celestial, falava da nossa futura pátria, né, que é o céu, que é a morada celestial. Então, diante de todos esses ambientes, eu quero destacar aqui o mais importante, o que mais me chamou a atenção na igreja, no meu tempo de juventude, não é? Foi a parte evangelista, não é? Como que se dava essa parte evangelista, muito se contradizendo como nos dias de hoje, né? Até onde eu me lembro, tinha trabalhos evangelísticos com alguns irmãos mandados para a obra missionária, né? E esses irmãos, não é, localizavam algum território e ali começava a pregar o evangelho. De repente a igreja era convidada, né, a participar de trabalhos, a gente ia. Não me lembro assim, porque na época eu tinha pouca idade, pouco mais de 10 anos,
não é? Mas me lembro uma vez que a gente foi ali para Matinha, aqui um distrito aqui de Feira de Santana, fazer um trabalho lá de evangelístico, né? Tinha ali no Parque P, tinha ali na feirinha da Estação Nova, que você deve se lembrar se você já veio aqui, já passou aqui na cidade, não é? Tinha trabalhos que era feito na casa dos irmãos, a convite dos mesmos, né? Para fazer visita, para fazer culto público na casa dos irmãos. Os irmãos ofereciam suas casas, né? Para que ali fosse feito culto, anunciado o evangelho. E eu fui muitas vezes com meu pai. Meu pai levava, tinha carro aberto na época. O Código de Trânsito permitia que pessoas fossem em cima de caminhões, aqui conhecido como pau de arara. E a gente foi uma vez, lembro que uma vez a gente foi para Matinha, na volta, sofremos um ataque ali de alguns vândalos, quem sabe até tentando roubar, cometer algum tipo de assalto, aonde um irmão foi apedrejado, levou uma pedrada aqui no braço, se eu não me engano, braço direito, foi o braço direito dele, ali foi muito sangue, as crianças, estava todo mundo ali no carro, o para-brisa do carro do meu pai foi quebrado, e a igreja ali, né, veio, assistiu todo mundo, né, colaborou ali com o dano que aconteceu. E a partir desse dia não foi mais permitido andar em cima de carro, né? Porque o risco era muito grande e ali iria colocar a igreja em risco, mas a obra não parou, não foi por isso que a obra parou. Se adaptou, colocou em carros menores, ônibus, a igreja pagava ônibus para fazer essas visitas, assim, cultos. E a igreja sempre foi uma igreja evangelística. Como eu falei lá atrás, a igreja começou pela obra missionária e ela dava continuidade, muito diferente de hoje. Lá na frente a gente vai voltar um pouco nesse assunto aqui, né? Então, para não deixar o vídeo muito grande, isso me chamou muita atenção, deu prova, isso a igreja deu prova do que realmente se tornou, não é, ao ser chamada por Senhor Jesus Cristo, ser formada, ela se tornou uma igreja agradecida a Deus por ter surgido do âmbito missionário e continuou esse trabalho. Não é? Toda igreja tem que ter esse foco de levar a mensagem do evangelho fora das quatro paredes, né? Ir atrás das almas, levando a ela o conhecimento do evangelho. Nossa igreja deu esse bom exemplo, não é, de divulgação do evangelho, não é? Então esse aspecto do campo evangelístico, do campo missionário, foi o aspecto que mais me chamou a atenção, não é? E o aspecto moral da vida do pastor Antônio Fernandes, como também da sua família, né, me chamava a atenção, a sua reverência no culto, sua maneira de lidar no culto, né? Então, tudo isso que foi acontecendo de bom na nossa igreja, a igreja foi crescendo, a igreja foi desenvolvendo, né? A igreja ela conseguiu várias congregações na Matinha, se não me engano no Parque P, na Lázaro Lodovico aqui na Brasília também, não é? Foi surgindo, a igreja foi crescendo, até mesmo em Bom Fim de Feira. Eu não falo com muita propriedade porque era menor de idade, tinha ali 12 anos, quando eu comecei a ver tudo isso e ficar maravilhado, não é? Pela forma com que a igreja vinha crescendo, se desenvolvendo, não é? Escolinha para as crianças ali, na escola dominical, classe dos adultos, né, classe das senhoras, os grupos de senhoras, como até hoje tem, né? E aí sim, foi surgindo, foi crescendo, foi ficando muito conhecida aqui em Feira, né, foi sendo a mãe das outras igrejas que foram surgindo e crescendo. Bom, vamos parando por aqui, já são quase 24 minutos de vídeo, contando a trajetória linda da Igreja Evangélica Fundamentalista, que eu conheci e que posso testemunhar que foi fiel, verdadeira ao Senhor Jesus Cristo. Lá na frente, vamos continuar, não é? O que incomodou, não é, o inimigo, Satanás, para que a partir de algum tempo a igreja viesse chegar a ter seus problemas fora do controle, não é? Então, próximo vídeo, não perca, fique atento. Eu vou aqui, dentro do que eu sei, narrar o que aconteceu para a divisão da igreja. Não é? Satanás viu aquilo, se encheu de ódio, não é? E armou
uma separação para a igreja, que ela foi muito golpeada, não é? Realmente foi uma ameaça muito grande para a extinção da igreja. E mais uma vez a igreja sofre essa perseguição. Obrigado a você, meu irmão, meu amigo, pela sua atenção. Não vou me alongar muito no vídeo. Prometi fazer vídeos aqui curtos, né? Já vai passando de 25 minutos. Eu agradeço a sua atenção. Peço desculpa por não postar aqui, como eu falei, no próximo domingo, Dia das Mães. Meu celular deu um problema e eu consegui dar um jeitinho, né, para que hoje pudesse estar aqui com vocês. É muito satisfatório contar da igreja. Sinto muito feliz em testemunhar dela, da sua santidade, da sua fé, falar das pessoas que contribuíram para chegar até aqui do modo bom. Mas com tudo isso a gente não pode ser omisso à verdade e deixar que os problemas atuais venham macular, manchar o nome da igreja. Deus abençoe você, obrigado pela sua atenção e até sexta-feira ou sábado, se Deus quiser. Um forte abraço.